Estamos aqui novamente na reunião da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto para gravar mais um vídeo sobre um assunto importante da nossa atualidade agora. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre o aborto. E todos esses vídeos que nós estamos gravando, já são vários, vocês podem também assistir pelo site da Associação Médica Espírita, que é ameribeirãopreto.org. Entre lá no site, vai lá nos meus vídeos e vocês conseguem também assistir esse e muitos outros vídeos. E hoje, com relação a esse assunto que está sendo discutido no Congresso, está sendo discutido aqui no Uruguai, na Argentina, que foi aprovado pelo Congresso, sobre o aborto, que nós vamos levar um enfoque médico espírita deste assunto aqui. Quando a gente começa a analisar a vida, e a gente vê que a vida não surge ao acaso, não tem como você querer falar que 10 elevado a 1000 é a probabilidade do acaso contra 1. Porque como fazer 1000 enzimas funcionarem harmonicamente numa organização celular? Então o acaso praticamente não existe. O cérebro do nenê, o cérebro embrionário das crianças, se produz 200.000 neurônios por minuto. E cada um estabelece perfeitas ligações com outros neurônios, em torno de 60.000 ligações. Então, o acaso desse contexto da formação embriológica de uma criança, de um ser humano, não existe. E o grande dilema começa numa pergunta: quando começa a vida? Quando que é o início de tudo? Para muitos religiosos, muitos defensores protestantes, católicos, acreditam que a vida começa na fecundação. Hipócrates acreditava que a vida começa na fecundação. Os livros, quando nós vamos estudar, eu me lembro do meu curso de medicina, o livro Moore, também fala que é na fecundação que se inicia a vida. A maioria de livros de embriologia, livros de enciclopédias médicas, coloca que a vida começa na fecundação. Nós, espíritas, concordamos com isso, e de acordo com as orientações que nós temos da formação espírita, a vida começa quando se liga o espírito, que é na fecundação. Só que existe outras teorias também, e outros defensores, como alguns geneticistas, alguns fisiologistas, que acham que a vida começa na nidação. Quando ocorre a fecundação, esse óvulo ele vem, esse zigoto, e vai se implantar no útero. Ali é a nidação. Tem alguns fisiologistas que acham que começa ali. Tem outros defensores, neurocientistas, que falam que quando começa a formação do embrião, em 2 semanas, que é ali que se inicia a vida. Alguns juristas também, mas eles acham que isso ocorre por causa, da formação de um neurônio. Outros defensores, como no islamismo, falam que a vida começa na 16ª semana, porque é quando o ser humano adquire uma alma. Tem outras correntes de neurocientistas que vê que o feto, o embrião ali, vai iniciar os primeiros sinais de sensações. Então a vida humana começaria nessa função de sensações em torno de 27 semanas. E outros filósofos esotéricos, gregos antigos, alguns juristas brasileiros defendem que a vida começa no nascimento, que é ali que ele começa a ter. Então, na verdade, cada um acaba tendo uma concepção de quando começa a vida, porque se nós determinarmos realmente quando começa a vida, tudo fica muito simples. Mas nós temos uma literatura espírita muito vasta, e aquele que começa a estudar e compreender o espiritismo, começa a entender que na pergunta 344 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos, para trazer informações para nós: em que momento a alma se une ao corpo? E eles respondem: a alma se une ao corpo na concepção. Então é na fecundação, no instante da fecundação, que um espírito designado vai se ligar. De um laço fluídico, se liga e se completa quando nasce. Então o útero
é uma câmara de materialização de um espírito ali. Então nós vamos ter um oócito e 400 milhões de espermatozoides, entrando ocorre toda uma formação, né? E ali nós temos uma fisiologia da formação desse feto, que é onde uma única célula vai dar em torno de 75 trilhões de células que somos nós. Alguns autores já colocam hoje, mais atualizado, que nós temos mais ou menos 100 trilhões de células, com tecidos diferentes, órgãos, estruturas diferentes. E essa diferenciação se dá devido a uma estrutura chamada perispírito. E o perispírito, que está ligado ao espírito. E esse perispírito que vai dar essa formação. Então, se não ocorrer essa diferenciação em formação celular, não tem perispírito, não tem espírito ligado, não tem vida. Por isso, então, que nós consideramos que a vida começa assim na fecundação, como muitas outras religiões. E a vida intraútero? Com 5 semanas, ou seja, 1 mês e 1 semana de gestação, o embriãozinho lá já tem 1 centímetro, já tem movimentos espontâneos. Esse embrião ele se acalma ou se agita de acordo com a música que se coloque. Se você coloca uma música mais tranquila, ele se acalma. Se você coloca um rock, uma música mais agitada, ele se agita e tem 1 centímetro. Então ele já tem uma autonomia própria, ele já não faz parte mais da mãe, ele já tem um tipo sanguíneo, células, estrutura genética com 1 centímetro totalmente diferente da mãe. Com 9 semanas, ele já é um ser ativo. A mão já consegue tocar a parede do útero. E com 12 semanas ele já ouve voz, ele reage a piscar de olhos, e entre 12 e 14 já está completamente formado. Então no 3º mês, a partir do 3º mês, nós já temos um ser humano formado com todas as estruturas e órgãos. Depois esses órgãos vão crescer e desenvolver, mas a formação já está pronta, não vai mudar nada. Então ele já tem cérebro, ele já tem coração, ele já tem, com relação à minha área, que eu sou otorrino, já está a cóclea formada, o sistema vestibular, ele já tem as mãos, os pés, o intestino, tem tudo formado. E hoje tenta-se mudar o nome de aborto para um outro nome, que seria autonomia da mulher. Que a mulher teria autonomia de expulsar esse feto que não lhe pertence até 12 semanas. Então nós estamos falando em 12 semanas, aonde o embriãozinho já está todo formado, já tem características próprias. Então, para não ser aprovado um relacionamento de aborto, muda-se o nome. Seria autonomia da mulher. Que a mulher, os movimentos feministas colocam, tem autonomia sobre si. Sim, eu concordo que a mulher deva ter autonomia sobre si, mas não sobre outra vida, sobre o seu filho ou a sua filha. Então se muda os nomes. E um fato muito agravante, pouco discutido, são as consequências psicológicas para esta mulher que abortou. Vai lá então aquele que tem dúvida e conversa com as mulheres que abortaram já. A maioria, e tem trabalhos publicados já no site da Associação Médica Espírita do Brasil, na AME Brasil, tem esses trabalhos. Entre lá, amebrasil.org. A maioria dessas mães que abortaram tem queda de autoestima, porque fica no seu inconsciente ter matado um filho. Isso traz muitas vezes queda de libido, perda de desejo sexual, aversão a homens, a maridos, a amantes. Porque traz uma culpabilidade muito grande, com uma frustração deste instinto materno, no qual naquele momento de desespero, de irracionalidade, ela foi e promoveu o aborto. Muitas desenvolvem neuroses diversas, tem insônias, não consegue dormir, fica no seu consciente, no seu psiquismo, aquele aborto, aquela morte feita para com seu filho. Desenvolve doenças nervosas, distonias, aumenta crises de somatizações, então começa a ter doenças psicossomáticas por causa do seu desequilíbrio mental,
Venho lembrar, na Grécia Antiga, mente sã, corpo são. Se você tem um desequilíbrio mental, você desequilibra o seu corpo, e elas passam por isso. E a maioria delas tem depressões. Entra num estado alarmante de melancolia, frustrações, remorso, afunda em depressões, começa a tomar antidepressivos, e isso vai ser carregado ao longo da sua existência. E como espírita eu falo, não só ao longo da sua existência física, mas ao longo de toda a sua existência como espírito imortal que somos. E hoje o mundo material, infelizmente, vem tomando essa postura de querer aprovar o aborto no nosso país. Se as coisas são feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, por que então amamos as coisas e usamos pessoas? Vamos pensar, reflita sobre isso e até o próximo vídeo.